vimos aqui diversos conceitos associados ao quê? Ao planejamento de vendas, né? Entendemos o conceito de vendas e aí a gente viu, poxa, beleza. Primeiro ponto, né? Na hora de eu criar uma empresa, eu tenho que ver até quanto eu posso vender. Para fazer a análise se, poxa, vale a pena entrar nesse mercado? Vale a pena eu criar essa empresa? Porque se não tiver um potencial de mercado interessante, potencial de vendas interessantes, se eu não tiver uma previsibilidade de vendas interessante, talvez eu desista, né? Não faz sentido eu sequer criar empresa. Então, esse é o ponto de partida. Vamos imaginar que você fez a sua previsão de vendas, né, analisou o mercado e viu, beleza, eu tenho aqui existe um pedacinho no mercado que eu consigo ocupar e consigo ter uma certa lucratividade, então a empresa vai sobreviver. Beleza, então fiz minha previsão já de vendas. Ok, o que você vai fazer em seguida? Beleza, você tem uma previsão de vendas, agora você vai ter que correr atrás de executar isso, né? Como é que você efetivamente vai realizar as vendas? Você vai contratar vendedores? Você mesmo vai fazer a venda de todos os produtos da sua empresa? Então você vai ter que organizar a sua força de vendas. O que é a força de vendas? É justamente o seu quadro de pessoal que vai estar dedicado a vender seus produtos, né? Então, existem algumas possibilidades. Imagine que você tenha uma loja de calçados. Qual vai ser a sua força de vendas? Vão ser justamente os vendedores, né? Aquelas pessoas que estão dedicadas a vender sapatos, né? Então, força de vendas é a galera dedicada a realizar as vendas da sua empresa. Beleza, Marcelo, eu entendi isso. Como eu posso organizar esses vendedores? Aí que a gente vai estudar. Existem algumas possibilidades, tá? Então, toda vez que você tem uma empresa, você pode distribuir, pode organizar seus vendedores seguindo alguns critérios. E é isso que a gente vai ver aqui, ó. Existem muitas formas de uma empresa organizar sua força de vendas, sendo que essa estrutura tem uma relação estreita e direta com o planejamento estratégico da organização. Uma primeira possibilidade é você organizar os vendedores, né, sua força de vendas, por clientes. Então, vendedores se especializam em tratar com o perfil de cliente, estão familiarizados com as preferências, hábitos e costumes dos seus clientes. Exemplo, cliente pessoa física, cliente pessoa jurídica, cliente de alta renda. Banco utiliza muito essa estrutura, né? Você tem o gerente de pessoa física, é um vendedor, né, um empregado ali do banco especializado em produtos e soluções típicas de uma pessoa jurídica, ou de uma pessoa física, ou de um cliente de alta renda. Então entende os hábitos, as preferências e, por conhecer muito bem esse público, está mais aí atento a essas necessidades e consegue indicar soluções mais interessantes, né? Eu sei que, por exemplo, empresários precisam de empréstimos, né? Empréstimos com boas taxas para aumentar o crescimento da sua empresa, muitas vezes. Então, poxa, eu vou aqui buscar um empréstimo, um financiamento interessante para o meu cliente. Por quê? Porque eu sei que ele tem essa necessidade. Então, quando você especializa a sua força de vendas por clientes, você acaba criando aí vendedores muito capazes de entender as necessidades de cada tipo de cliente, perfeito? Outra possibilidade é você estruturar sua força de vendas por região ou base geográfica, né? Vendedores se especializam em determinada região e adotam abordagens mais adequadas aos costumes e hábitos locais. Então vai ter vendedores que atuam na região norte, região centro-oeste, região sul. Algumas distribuidoras de bebidas, né, seguem essa lógica, ou mesmo a própria Ambev, né? A Ambev acho que segue essa lógica, se eu não me engano também. Ela tem uma unidade de vendas por região, e aí tem vendedores que atuam em cada uma dessas regiões. É uma forma de organizar a força de vendas também. Outra forma, por produto. Os vendedores se especializam em determinado tipo ou grupo de produtos, conseguem apresentar características técnicas com maior profundidade. É o caso de máquinas agrícolas, eletrodomésticos, por exemplo, né? Então, pessoas que vendem máquinas agrícolas, vendedores que vendem máquinas agrícolas, são vendedores muito especializados. Por quê? Porque eles têm que entender máquinas que são... Gente, tem máquina agrícola que são muito cara, assim, 100 mil, 150 mil, às vezes 200 mil reais. Algumas colheitadeiras gigantescas, né? Então é muita grana e, claro, os clientes não vão
comprar uma coisa assim sem entender exatamente o que estão comprando. Então esses tipos de vendedores têm que ser muito especializados, explicar certinho o que é o produto, se está de acordo com a necessidade lá do fazendeiro, né? Se ele vai ter todo o suporte de pós-venda, como é que vai funcionar a manutenção da máquina, como é que vai ser os insumos, se é fácil de manusear, se vai precisar de um treinamento específico ali para o operador da máquina. Então, existem várias informações que esse vendedor ele tem que dominar para passar segurança para o cliente, né? E aí o cliente efetivar a compra, né? Então, quando você organiza a sua força de vendas por produto, você acaba contribuindo com essa especialização de cada vendedor entender muito bem sobre o produto que está vendendo. Outra possibilidade é você organizar sua força de vendas por função. Nesse caso, os vendedores se especializam em algumas atividades que integram o processo de vendas. Então vai ter o vendedor que só realiza a prospecção. A gente vai falar ao longo da aula sobre o processo de vendas e aí vai ficar mais claro cada uma dessas funções, mas prospecção, já saiba aí que prospecção é a busca por potenciais clientes. Então você, por exemplo, vai ter lá na sua empresa um vendedor dedicado a procurar informações sobre potenciais clientes, ligar para pessoas pedindo indicação de indivíduos, né, que têm interesse no produto que você tem a ofertar. Então, prospecção é isso, é buscar novos clientes. Então, você vai ter uma pessoa só para isso, só para ficar procurando gente. Beleza, conseguiu potenciais clientes, né, pessoas que podem ter algum interesse. Aí esse vendedor ele já vai passar para outro vendedor que vai fazer a abordagem, ou seja, vai realmente interagir com a pessoa, com o potencial cliente. Então perceba, uma outra possibilidade é você organizar sua força de vendas por funções. Vai ter o que vai atrás dos potenciais clientes, levantar quem pode ter interesse, vai ter outro que vai ficar responsável pela abordagem, ou seja, por chegar junto ali do cliente, vai ter outro que vai ser responsável por assinar o contrato, por exemplo, né, fazer o fechamento da venda efetivamente, vai ter outro que vai cuidar do pós-venda, né, vai ligar lá para o cliente, e aí, gostou do produto, atendeu suas expectativas, então vai fazer esse cuidado aí depois da venda. Então é uma outra possibilidade de você organizar sua empresa, sua força de vendas por função também, beleza? Nessa parte, beleza, a gente falou sobre previsão de vendas, falou agora sobre organização de vendas. O que eu vou destacar aqui? Que nessa parte de organização de vendas, como a gente define como a nossa força de vendas vai estar distribuída e quantos vendedores são necessários, a CES Gran Rio gosta de cobrar algumas questões que são praticamente questões de matemática. A gente vai resolver algumas aqui para você saber, né, como é que funciona. Olha essa questão. CES Gran Rio BR Distribuidora 2010. Com base no potencial de vendas, uma distribuidora de lubrificantes dividiu seus clientes em duas classes: postos de combustível e oficinas mecânicas. Na região de atuação da distribuidora, existem 238 postos de combustível e 124 oficinas. Considerando que cada posto tem 4 visitas programadas por mês e as oficinas apenas 2, e que o número médio de visitas feitas por um vendedor para as duas classes de cliente é de 80 por mês, qual é o número ideal de vendedores que a distribuidora deve manter em sua equipe? Então, basicamente, o que ele está pedindo para calcular é a força de vendas, né? É uma questão basicamente de matemática. Vem aqui comigo resolver. Vem aqui comigo, ó. São 238 postos de combustível e 124 oficinas. Perfeito. Aí diz assim, considerando que cada posto tem 4 visitas, então é 234 vezes 4. E que cada oficina apenas 2. Então vamos fazer essa conta aqui, né? 248 aqui embaixo, vezes 4. Vou fazer aqui 238 vezes 4. 32 vai 3. 12, 15 vai 1. 8, 9. 952 mais 248. 10 vai 1. 10 vai 1. 12, né? 1.200, vão ser necessárias então 1.200 visitas, né, para atender tanto postos de combustíveis, né, quanto as oficinas. Beleza, aí o que ele fala? Que o número médio de visitas feitas por um vendedor para as duas classes é de 80 por mês. Então, ó, dentro de um mês,
Um vendedor faz 80 visitas. Então, quantos vendedores vão ser necessários? Bota aqui 80, 40, 400 por 80, fica 15, né? Então, gabarito da questão, 15 vendedores. Por quê? Porque com 15 vendedores eu vou realizar as 1.200 visitas necessárias. Gabarito da questão, alternativa C de casa. Então, perceba, né, que é uma questão basicamente de matemática. Pede para você calcular a força de vendas necessárias a partir das informações descritas no enunciado. Vamos para mais uma. Sesgran Rio Liquigás Profissional 2018. Dados de relatórios mais recentes fazem com que a diretoria da empresa projete vendas de 40 milhões no ano. O gerente de vendas considera que a produtividade mínima desejável por vendedor é de 2 milhões e apurou o turnover anual de vendedores da empresa é de 30%. Com base no método de potencial de vendas, o número ótimo de vendedores para essa empresa é de... Gente, vamos lá, né? O que ele fala aqui? Aqui é uma situação bem parecida, só que ele já dá os valores. Ele não fala o número de visita, ele diz assim, olha, a empresa tem que alcançar 40 milhões de vendas. Quanto é que cada vendedor tem que vender? 2 milhões. Ora, se eu tenho que alcançar 40 milhões, e cada vendedor deve buscar pelo menos 2 milhões, então quantos vendedores vão ser necessários? 20 vendedores. Concorda? 20 vendedores. Então, se eu tenho que atingir 40 milhões de vendas e cada vendedor atinge, né, é desejável que alcance 2 milhões, então eu vou precisar de 20 vendedores. Beleza, Marcelo, 20 vendedores. Não tem 20 aqui. Por quê? Por que não tem 20, gente? Porque ele traz outra informação. Ele fala que o turnover anual de vendedores é de 30%. O que é o turnover de vendedores? O que é turnover? É a rotatividade, pessoal. Significa dizer que você demite e contrata, demite e contrata. Então, nesse meio tempo, tivemos vendedores que saíram e a gente teve que fazer uma reposição dessas vagas. Então, se ele diz que o turnover é de 30%, ele está dizendo que desses 20 que seriam necessários, você vai precisar substituir 30%. E aí, quanto é 30% de 20? Ora, 30% de 20 é 6, não é isso? Então, a gente vai precisar de 26 vendedores. 20 seria a força de vendas necessárias e esses 6 aqui, eles vão entrar para fazer a reposição, considerando que o turnover é de 30%. Então, eu vou precisar de 26 vendedores, gabarito da questão, alternativa C de casa. Perceba, então, que essa parte de organização de vendas, né, da sua força de vendas, é basicamente questões de matemática. Questões de matemática, embora a gente possa ter uma questão mais teórica falando ali sobre a forma de organização dos vendedores, se por produto, por cliente, por função, isso também é uma questão que pode surgir. E aí, você está gostando da aula? Eu espero que sim. Essa aula faz parte da formação Faixa Preta em Vendas do concurso do Banco do Brasil. Esse concurso agora de 2022 e 2023. Na formação, eu costumo dizer que a gente tem um caminho mais rápido, o caminho mais fácil para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil. Por quê? Porque na formação eu estruturei o passo a passo que eu segui como concurseiro. Nesses 10 anos que eu acumulei como concurseiro, coletando várias aprovações para auditor, para analista judiciário, para administrador, enfim, várias aprovações, o que eu percebi? Que a forma mais fácil de você ser aprovado é, primeiro, estudando a teoria. Você tem que saber a base teórica dos assuntos. Só que essa teoria ela tem que ser bem objetiva, bem de acordo com o seu edital. Não dá para você ficar viajando muito na maionese. Então, aulas teóricas objetivas com a prática de questão, que é justamente o que a gente está fazendo hoje, né? Então, as aulas teóricas com questões, só que não basta você ficar só na teoria. Você também tem que intensificar a prática de questões. Então, lá na formação, além das aulas teóricas com as questões, nós temos o quê? Nós temos o simulado, porque no simulado você vai se testar. Será que eu estou conseguindo absorver o conteúdo mesmo? Será que eu consigo lembrar o que eu estudei lá no começo? Então, o simulado vai ser esse ponto, esse momento, esse instrumento que a gente utiliza para saber o que está ficando daquilo que eu estudei. Beleza, o simulado é importante, mas você também tem que fazer o quê? A revisão.
né? Revisitar aquilo que você estudou. E na formação, o que a gente pensou? Eu lembrei da minha trajetória como concurseiro. Como é que eu gostava de revisar o conteúdo? Eu gostava de consolidar o conteúdo em mapas mentais, né? Os mapas mentais são um conjunto de ideias reunidas de uma forma bastante prática. Então você bota ali no mapa bem bonitão as informações centrais ali daquele assunto e aí rapidamente você consegue relembrar, eu estudei isso, é verdade, é assim, assim. Então o mapa mental ele ajuda muito na revisão e foi por isso que a gente definiu, na formação a gente vai ter mapas mentais bem caprichados, né, feitas aí por uma designer, eu faço todo o conteúdo e ela deixa bonitão, né? Então é o melhor para te ajudar na revisão. Aí eu pensei, poxa, no conteúdo lá do Banco do Brasil tem legislação, né? E é um saco estudar legislação, né? Ficar ali, lei por lei, artigo por artigo é maçante. Como é que a gente pode fazer esse estudo de legislação se tornar mais atraente? Aí eu pensei, era o que eu fazia. Eu utilizava flashcards, né? Os flashcards, eles tornam o estudo da legislação mais interessante porque é como se você estivesse fazendo várias pequenas questões o tempo todo sobre os principais artigos daquela resolução ou daquela lei. E eu falei, então na formação a gente vai utilizar principalmente flashcards. Vamos ter a aula, sim, da legislação, mas vamos utilizar os flashcards para os alunos intensificarem, porque foi assim que eu aprendi, então eu tenho certeza que eles vão aprender melhor dessa forma. Em resumo, a formação é o caminho mais rápido, é o caminho mais estruturado para você ser aprovado no Banco do Brasil e eu espero te ver lá, tá bom? Agora deixa de conversa, vamos voltar para a aula que eu já estou te esperando.